Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Vai depender do horário que vocês estiverem assistindo essa aula. Pessoal, na programação de vocês, existe uma aula que é a aula 23, que é oxidação de hidrocarbonetos, tá? A aula 23, que tá no final da apostila 6. Acontece que aquela aula fica muito mais fácil depois de ver essa aula aqui, 24 e 25, que também a gente trabalha com reação de óxido-redução, mas direcionada para álcoois, tá? Então, eu tô fazendo uma inversão, tá bom? Eu tô puxando, então, essa aula primeiro e a próxima aula que eu gravar de orgânica, eu volto na aula 23, tá certo? Nós vamos continuar com as aulas de orgânica gravada, tá? E aí as outras aulas a gente vai tendo online, né, ou ao vivo, tá certo? Então aí um bom estudo, qualquer coisa vocês me procuram, tá bom, pessoal? Bom, então o que a gente vai começar a ver nessa aula, tá? As reações de óxido-redução direcionadas para a orgânica. Eu sei que vocês já viram essa parte na outra frente, né? Reações de óxido-redução. Então, os conceitos, gente, são os mesmos. A diferença aqui é que você vai ter o seu composto orgânico, que pode estar sofrendo oxidação ou redução. Normalmente, a gente trabalha com a ideia de oxidação para ele. E vai ter uma outra substância que vai fazer esse composto orgânico reagir, sofrer oxidação ou redução. Se o composto orgânico estiver oxidando, esse outro composto vai estar sofrendo redução. E aí a gente chama de agente oxidante, tá? Então a gente tem redução, recebe elétrons, os conceitos continuam os mesmos que lá na inorgânica. Quem sofre oxidação doa elétrons. Então, se o composto orgânico estiver oxidando, ele vai doar elétrons para essa substância. E aí a gente vai ter os produtos, né, que são formados. Quais são as substâncias que gostam de oxidar compostos orgânicos? Isso aqui é importante, porque no exercício, muitas vezes ele fala que o composto orgânico está oxidando, mas às vezes não, tá? Então, substâncias que gostam de fazer compostos orgânicos sofrerem oxidação. O gás oxigênio, que tem naturalmente no ar, o gás ozônio, essa daqui é a água oxigenada, né? Quando a gente utiliza ela aí para descolorir cabelo ou pelo, ela tá fazendo a oxidação dos compostos. Esse aqui tem na água sanitária, que é o hipoclorito de sódio. Se ele cai numa roupa escura, ele descora, é uma reação de oxirredução, ele gosta de oxidar os compostos. E esses dois são utilizados em laboratório. Esse é o permanganato de potássio e esse é o dicromato de potássio. São substâncias que gostam de oxidar compostos orgânicos, tá certo? E a gente, então, esses compostos sofrem redução. Algumas coisas muito importantes para estudar a reação orgânica, tá? Hoje, principalmente quando o exercício é teste, eles querem ver se vocês têm uma visão geral dos compostos orgânicos que gostam de oxidar. Então, alguns compostos orgânicos que gostam de sofrer oxidação. Compostos que possuem saturações, ligação dupla entre carbonos. A oxidação de hidrocarbonetos, que é aquela aula que eu vou dar daqui a pouco, né, depois dessa, que é a próxima, né, que eu estou invertendo, a gente vai falar disso aqui, tá? Mas já vamos guardando. Compostos que têm ligação dupla entre carbonos gostam de sofrer reações de oxidação. Quanto maior a quantidade de insaturações entre carbonos dessas duplas, maior vai ser a facilidade para o composto orgânico oxidar. Álcool adora oxidar, gente, importantíssimo isso, tá? Quando você abre uma garrafa de vinho, o vinho vira vinagre porque entra o ar atmosférico, que tem gás oxigênio, que vai fazer o álcool que tá lá, o etanol, oxidar, tá? Na verdade, quem gosta de sofrer reação de oxidação são as hidroxilas, o OH, é ela que possui essa tendência, tá?
mas álcool é das funções que mais aparecem. O fenol também tem um OH ligado diretamente no benzeno. Ele também possui capacidade de oxidar. Os vestibulares não cobram muito do fenol, tá? Quando fala do fenol, ele acaba dando alguma dica, tá? Mas álcool cobra. E aldeído, quando a gente vai montar um esqueminha, que aí vai ficar mais fácil de guardar quais são as substâncias orgânicas que gostam de oxidar. Outra coisa muito importante. Se o composto estiver sofrendo oxidação ou redução, composto orgânico, é porque tem um outro composto fazendo essa reação, mesmo que o exercício não fale. Então, costuma acontecer muito em orgânica dele só falar do composto orgânico. Ele não fala quem está fazendo o composto orgânico oxidar. Aí, o que acontece? Vocês ficam irritados, tá? Então, não é para irritar, porque ele quer só que você olhe o composto orgânico, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso, senão vocês acabam sofrendo na hora de estudar. Quanto maior a quantidade de insaturações entre os carbonos, já falei aqui, tá? Maior a facilidade para oxidar. E quanto maior a quantidade de OHs de hidroxila, né? Normalmente álcool, mas é de OH no composto orgânico, também maior facilidade para ele oxidar, tá? Agora, gente, um esquema de oxidação que é muito importante que vocês tenham essa visão geral, tá? Então, post-it nesse esquema, tá certo? Muito, muito importante. Very, very important. Então, como que a gente usa, tá? Então, você não vai ficar tirando o NOx de um composto orgânico, porque muitas vezes você não tem nem tempo para isso nos exercícios. Então, esse esquema te ajuda a você ter a noção de quem a sequência para oxidar, que é um sentido, e a sequência de reduzir, que é o sentido contrário. Só estou trabalhando com as funções orgânicas, tá? Então, os alcenos, que são os hidrocarbonetos, ligação dupla entre carbonos, gosta de sofrer oxidação. Se ele oxidar um pouquinho, ele pode virar um álcool, tá? Eu tô indo no sentido de oxidação. Ah, Erlese, mas quem tá fazendo isso? Não importa quem. Pode ser qualquer uma daquelas substâncias que eu falei para vocês agora de pouco. Pode ser o gás oxigênio, pode ser o gás ozônio, pode ser o dicromato de potássio, tá? Alguém tá fazendo isso. Aí aqui, a aula de hoje, a gente vai se situar a partir do álcool, porque essa aula é do álcool. Mas eu comecei a colocar do alceno, porque a próxima aula de orgânica a gente vai voltar nele, tá? Aí o álcool, se ele for primário, que é quando você tem um OH ligado no carbono primário, eu vou mostrar exemplos daqui a pouco, ele, se oxidar um pouco, ele vira aldeído. Só que o aldeído consegue continuar oxidando, virando ácido carboxílico, tá? Então, o álcool oxidando um pouquinho, a gente fala oxidação parcial. Se ele for primário, ele vira um aldeído, que se ele continuar oxidando, aí aqui a gente já tem uma oxidação maior, ele vira ácido carboxílico. Se o álcool for secundário, que é quando o OH está ligado num carbono secundário, a sua oxidação faz ele virar acetona, já vou mostrar já, e a acetona não oxida mais. Gente, guarda esse esquema, tá? Sentido de ida, oxidação, sentido de volta, redução. Existe também o álcool terciário, certo? O álcool terciário não oxida com aqueles compostos que eu falei, né? Gás oxigênio, gás ozônio, água oxigenada, dicromato de potássio, permanganato de potássio, aquele que eu coloquei agora de pouco, tá bom? Não oxida. Vou mostrar também a estrutura para vocês daqui a pouquinho. Sentido de ida, oxidação, sentido de volta, redução. Não é para ficar aqui pensando, ah, mas eu não estou entendendo para onde está indo o hidrogênio, para onde está vindo o oxigênio. A reação do composto orgânico está acontecendo com outra substância, tá? Então, não é uma reação que você vai ficar deduzindo. Você precisa saber esse esquema para você poder analisar. Então, vamos dar exemplo agora para ficar mais fácil. Então, aqui, oxidação do etanol.
algum composto está fazendo isso. Pode ser o gás oxigênio, pode ser o gás ozônio, pode ser tudo aquilo que eu falei, tá? Não vou ficar repetindo, senão vai ficar chato. Então, eu tenho a substância que está oxidando um álcool primário. Esse OH está ligado num carbono que está ligado nesse carbono aqui. É um álcool primário, eu falo OH de ponta. Se ele oxidar um pouquinho, no carbono que tinha o álcool, vai virar um aldeído. Ai, Arleise, não estou entendendo para onde vai esse hidrogênio. Não é para você parar para entender. Ele está reagindo com alguém. Gente, eu estou falando isso porque durante a aula acontece muito isso. Vocês ficam irritados porque vocês querem ver para onde vai. Se você quiser saber para onde vai, você tem que fazer faculdade de Química. Lá, a gente tem o curso de Orgânica, que a gente explica para onde vai, da onde vem, tá? Agora não. Agora você precisa ter um esquema geral. Então, você tem aqui um álcool primário, quando oxida um pouquinho, vira um aldeído, ó, o aldeído aqui, que se continuar oxidando, vai virar ácido carboxílico. Então, o etanol vira etanal, que vira o ácido acético, né? Também chamado de etanóico. Vinho, etanol, pode virar vinagre, ácido acético. Mas antes de virar vinagre, ele pode virar o etanal. E é aí que é o problema. Esse daqui é o que vai te dar dor de cabeça do dia seguinte. E a gente não sente o gosto desse. Porque quando vira vinagre, a gente já percebe que azeda. Mas se estiver transformando nesse, a gente não percebe. E é esse composto aqui o responsável pela ressaca do dia seguinte. Tá? Opa, tá aqui. Agora, um exemplo de um álcool secundário, um OH ligado num carbono que está ligado a outros dois carbonos. Propan2ol, tá? Se ele oxidar um pouquinho, álcool secundário vira acetona. Aonde está o OH, você vai colocar o dupla O. Ai, não sei para onde vai esse hidrogênio, não é para saber. É para você ver que o álcool secundário vai virar uma acetona. E cetona, gente, não consegue continuar oxidando, tá? Sentido de ida, oxidação. O sentido de volta seria redução, tá? Os compostos que são utilizados para fazer a redução, né? Que a gente utiliza para fazer a redução do composto orgânico, a gente não cai mais nos vestibulares, tá? Por isso que eu nem comentei, eu só coloquei os compostos que gostam de oxidar os compostos orgânicos. Mas existem outras substâncias que fazem essa volta aqui, tá bom? E um exemplo do álcool terciário, que é o OH ligado a um carbono que está ligado a outros 3 carbonos. Esse composto aqui não oxida com aquelas substâncias que eu falei. Ele não gosta de oxidar, tá? Então, é só o álcool primário e o álcool secundário. Agora, vamos dar uma reação, tá? Porque eu sei que vocês ficam irritados de só ver o composto orgânico. Então, eu vou trabalhar uma reação aqui com vocês. Que é o álcool oxidando com o gás oxigênio. Então, entrou o gás oxigênio lá na garrafa, o álcool começou a oxidar. Se ele oxidar só um pouquinho, ele pode virar um aldeído, tá? E aí, vai eliminar a água. Nas reações de oxidação dos compostos orgânicos, sempre elimina a água, tá? Forma outras substâncias dependendo do que está reagindo aqui, tá? Se for o oxigênio, vai liberar água. Essa é uma reação que costuma aparecer, mas ele fala, tá? Se você tiver o álcool já oxidando, abriu a garrafa de vinho e ficou lá um tempão aberta, tá? Ela pode oxidar o etanol e pode já virar o ácido acético, certo? A diferença da primeira para a segunda é no balanceamento só, né? Aqui o balanceamento tá certo, ó, 2 aqui oxigênios mais 1, 3, 2 mais 1, 3, 2 carbonos, aqui tem 2 carbonos, 6 hidrogênios, 3, 4, 5, 6. Aqui não, né? Aqui tem 2 oxigênios aqui no produto, aqui tem 1. Então, aqui precisa ter mais 1, por isso que tem esse meio. Uma coisa que vocês têm que tomar muito cuidado, tá? O etanol, que é o combustível também que tem no vinho,
ele também reage com o gás oxigênio, sofrendo uma reação de combustão. Olha a diferença no nome, tá? Combustão forma CO2 e água. Oxidação pode formar aldeído, se oxidar um pouco mais, ácido carboxílico, tá? Então, o exercício vai te falar. A combustão, gente, também é uma oxidação, mas é uma oxidação máxima. Então, é o máximo que o composto orgânico pode sofrer, tá? Que aí forma CO2 e água. Então, aqui a gente, nessa aula, a gente não está trabalhando com reações de combustão. Nós estamos trabalhando com reações de oxidação, tá? Então, vamos continuar. Tem aparecido muito nos vestibulares eles utilizarem substâncias que são colocadas hoje nos alimentos para aumentar o prazo de validade dos alimentos, né? Então, o que acontece com o alimento? O alimento tem compostos orgânicos, a partir do momento que você abre a embalagem, entra o ar atmosférico com o gás oxigênio começa a oxidar os compostos dos alimentos. E aí, nessas reações, proliferam micro-organismos, podem produzir substâncias tóxicas, então você vai ter um prazo de validade bem menor na hora que abre, né, a embalagem. Quando você tem os alimentos fechadinhos lá, eles estão colocando hoje substâncias que aumentam o prazo de validade dos alimentos, porque são substâncias que têm facilidade para oxidar. Uma delas é essa, tá? Essa daqui é o ácido ascórbico, é a vitamina C. Olha quantos OH, estão vendo? Tá? Então, tudo isso aqui adora oxidar. Então, quando você coloca junto com outro alimento, na hora que entrar o gás oxigênio do ar, ele vai começar a oxidar primeiro a vitamina C, porque ela oxida com mais facilidade. E aí vai preservando um pouco o alimento. Na hora que a vitamina C acabar, o alimento começa a oxidar, tá? Essa vitamina é utilizada em alimentos que são solúveis em água. Então, sucos de fruta, né? Ou qualquer outro alimento que você tenha à base de água. O OH deixa a substância bem solúvel em água, tá? Mas nós temos também substâncias que são adicionadas também com essa ideia de conservante. Deixa eu colocar aqui para vocês, tá? Mas em alimentos que não são solúveis em água. Por exemplo, margarina, né? Eles colocam hoje vitaminas, que também ajudam a preservar. São chamadas também de antioxidantes. No nosso organismo é importante a gente consumir alimentos antioxidantes, porque ajuda o nosso corpo a preservar as nossas células. Nossas células envelhecem porque elas oxidam. Então, se você estiver consumindo alimentos que têm uma facilidade de oxidar, ele vai oxidando primeiro e aí vai preservando a célula, tá? Por isso que hoje se fala muito de alimentos antioxidantes. São alimentos que possuem essa característica. Então, vitamina C, por exemplo, é bom consumir, tá? A vitamina A e a beta-caroteno tem bastante em alimentos que têm uma coloração laranja, meio avermelhado. Também gostam de oxidar. No caso aqui, é a dupla entre carbonos, tá vendo, ó? Que eu comentei, que gosta de sofrer oxidação. Quanto maior a quantidade de dupla entre carbonos, mais gosta de oxidar, ó. Esse também, olha que beleza. Várias duplas aqui. Só que essas duas substâncias, quando adicionadas nos alimentos como conservantes, são em alimentos que não são solúveis em água, tá? A vitamina A e a beta-caroteno. Também são utilizadas com esse propósito. Ah, mas o que vai formar? Não importa. Ela vai gostar de oxidar. Essa é a ideia que vocês precisam ter, tá? Essa visão geral. Então, agora a gente vai para uma outra reação muito, muito importante, que eu já comentei, quem assistiu as aulas de nomenclatura das funções orgânicas, nomenclatura de éster, eu falei dessa reação, tá? E ela aqui vai aparecer de novo. Então, tem essa belinha que eu adoro ela, ameaçando vocês. Precisa saber essa reação, tá? Essa aula, gente, é importantíssima vocês estudarem, tá?
porque é uma aula de reações que caem bastante nos vestibulares. Reação de esterificação. Quando a gente tem um ácido, ele pode reagir com álcool, no sentido de ida, formar um éster mais água, tá? Sentido de ida, forma o éster, é esterificação. No sentido de volta, a gente chama de hidrólise, quando o éster reage com a água. Então, aqui um esquema geral, eu tenho um ácido carboxílico e aqui eu tenho álcool. Vai aqui sair a água, tá vendo a aguinha aqui? Esse oxigênio vai se ligar nesse carbono, formando o éster, tá certo? Tem que estudar, gente. Post-it, hein? Tá? Reação de esterificação. Então, um exemplo, tá? O ácido etanóico, também chamado de ácido acético, reagindo com o álcool, com o etanol. Vai sair a linda da água, tá vendo aqui? Aí o oxigênio vai se ligar aqui. Então, você vai ter a formação do éster. Essa parte que eu circulei é a parte que veio do ácido, tá? Então, o nome aqui, etanóico, tira o ico e coloca o ato, etanoato. Também chamado de ácido acético, que é o ácido que tem no vinagre. Posso também chamar de acetato. Essa outra parte aqui vem do álcool, tá? Aqui eu tenho o etanol, então aqui a gente vai dar o nome de etanoato de etila ou acetato de etila. A gente tem essa nomenclatura. Nomenclatura de éster, gente, a gente já viu, tá? Então, reação de esterificação. Sentido de esterificação, sentido de volta é chamada de hidrólise, tá? São reações importantes, tá bom? Um menininho aí pra gente fazer uma gracinha. Voltando. Irleide, não ouvi direito você falar da reação de esterificação. Voltando de novo nela, again, tá? Ácido mais álcool, éster mais água. Sentido de esterificação. Gente, tô brincando aqui, é porque agora eu vou falar no sentido de volta, tá? Que é também uma reação importante. Então, ácido carboxílico mais um álcool dá éster mais água. A volta é chamada de hidrólise ácida, tá? Porque você tem aqui um meio ácido. Essa reação aqui acontece com catalisador. O ácido sulfúrico é colocado, tá? Por isso que eles falam de hidrólise ácida, porque também forma um ácido aqui. A volta, você tem que entender para poder montar os compostos. Você vai quebrar para reagir com a água exatamente entre o C-O e o O do éster, que é o éster. No C-O, volta o OH para formar o ácido carboxílico. E aqui no O vai o H para formar o álcool, tá? Então, é importante saber aonde quebra. Você tem o éster reagindo com a água, voltando o ácido e voltando o álcool, né? Hidrólise é a reação da água com ela quebrando, né? Você vai quebrar ela aqui, vai quebrar aqui também, tá certo? Falando, very, very important, tá? Funções orgânicas que sofrem hidrólise, que é a reação com a água. O éster, que eu acabei de falar, tá? Mas temos também a amida. Gente, não faz parte da aula hidrólise de amida, mas é muito importante, tá? Então, eu já vou colocar aqui para vocês, porque é muito parecido. Tanto o éster quanto a amida reagem com a água numa reação de hidrólise. O éster, a gente acabou de ver, a amida tem o nitrogênio com dupla O do lado. A reação com a água é muito parecido. Aqui vai quebrar a ligação. O OH da água vem para cá, o H vem para cá, certo? Vai formar aqui um ácido carboxílico e vai formar aqui um álcool. A amida é igualzinho. Você vai quebrar exatamente entre o dupla O, só que o N aqui. Aqui você vai colocar o OH da água, que é a hidrólise, a reação com a água. Aqui você vai colocar o OH, tá? Aí você vai ter a formação de um ácido carboxílico e aqui você vai ter a formação de uma amina, tá certo? Então, muito importante saber. Duas funções que gostam de sofrer hidrólise. Éster
e amida, tá? Coloca post-it nisso, tá bom? Esses memes eu me divirto absurdamente, tá? Tô rindo, mas tô preocupada. Bora estudar, tá bom, pessoal? E agora, pra gente quase finalizar os assuntos dessa aula, tá? Depois vocês façam os exercícios e eu passo as respostas para vocês. É a desidratação de álcool. Ó, o nome já tá falando. Vou desidratar um álcool. Desidratar é retirar água, tá? Eu posso fazer isso entre as moléculas ou posso fazer isso dentro da molécula. Aí o nome vai ser desidratação intermolecular entre as moléculas e desidratação intramolecular. O exercício vai falar o que ele quer. A gente utiliza o ácido sulfúrico como desidratante. O ácido sulfúrico adora retirar a água do meio. Então, a gente faz isso com um álcool, tá? Desidratação significa retirar água. Vamos dar exemplos, então. O etanol, tá? Peguei as duas aqui para explicar. Eu vou começar com a inter, tá? Inter é entre moléculas, então eu tenho que pegar duas moléculas. A água que eu vou retirar é do grupo OH. Então, eu viro um OH para cá, outro OH para cá, ó. Esse aqui é o etanol. Vou aqui tirar a água entre as moléculas. Olha a água aqui. Aí, o oxigênio que sobrou aqui se liga nesse carbono, ó. Tá aqui. Então, na desidratação intermolecular de um álcool, eu estou formando um éter. Se eu tiver desidratação dentro da molécula, a gente nota que a diferença é só na temperatura, né? A intra é mais difícil. Precisa de uma temperatura um pouquinho maior. Tá? Não precisa decorar isso, não. A intra é dentro da molécula. Você vai retirar o OH do álcool com o hidrogênio do carbono do lado. Então, eu vou tirar aqui, tá? Não pode ser do mesmo carbono. Aqui vai tirar a água, tirei. Aí, esses carbonos aqui, ó, vai faltar uma ligação. Por isso que aparece uma dupla aqui. O carbono tem que fazer 4 ligações, né? Se você tirar o OH e o hidrogênio, ele fica com 3, ó. Ele vai ficar com 2, mais esse 3. Então, é criado aqui uma ligação dupla. Por isso que ele vira um alceno. Então, aqui o nome, o etanol desidratando dentro da molécula intramolecular, forma o eteno, que também é chamado de etileno. E a desidratação entre as moléculas do etanol forma, aqui tem dois nomes, né? Etoxietano, que tem 2 carbonos, ou um etil desse lado, outro etil desse lado, dietiléter. Gente, um excelente final de semana para vocês. Adoro esses Minions, tá? Eu coloquei um final de semana de descanso, mas eu sei que tá difícil para vocês se organizarem. Pra gente também tá, né? Fico imaginando para vocês, mas estamos juntos, tá bom, pessoal? Força aí na peruca, vamos, que vai dar tudo certo, tá bom? Então, um beijo enorme em vocês.